Ordem dos Advogados do Brasil envia ofício ao ministro Edson Fachin, presidente do Supremo, pedindo o encerramento do chamado inquérito das fake news. Matheus Chu. Inquérito que foi aberto em 2019, Macedo, e que até hoje não tem encerramento. Foi utilizado, inclusive, para a intimação do presidente da Unafisco, entidade que representa os auditores fiscais, Kleber Cabral, após entrevistas em que ele criticou a atuação do Supremo Tribunal Federal. Chegou a dizer que para os auditores é menos arriscado investigar o PCC do que ministros do Supremo, porque depois eles podem responder, por isso. Uma resposta, é claro, em defesa da categoria em razão daquela operação da Polícia Federal contra auditores que podem ter acessado e divulgado dados sigilosos de ministros do Supremo e os seus parentes. Bom, esta carta enviada pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ao presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, ela é fruto de uma reunião extraordinária convocada ontem pela presidência nacional da OAB com os 27 presidentes de seccionais. E houve, Macedo, segundo apurei nesta reunião, uma unanimidade em torno da ideia de que o inquérito das fake news e outros inquéritos abertos de ofício, ou seja, por iniciativa do Supremo, que eles precisam ser encerrados de forma imediata, porque eles foram alargados demais e hoje têm sido utilizados para fins muito além daqueles pelos quais ele foi criado lá em 2019. O texto da OAB, encaminhado ao presidente Edson Fachin, afirma que o Supremo cumpriu um papel importante em 2019, nos anos seguintes, na defesa da democracia, mas que agora a ordem externa extrema preocupação institucional com a permanência e a conformação jurídica de investigações de longa duração. Tem um trecho interessante, eu vou ler aqui, Macedo, que é trazido pelos advogados, pela Ordem dos Advogados, que diz o seguinte: a defesa da democracia não se esgota na repressão a ataques institucionais. Vamos lembrar que esse é um dos grandes motivos, para o Supremo investigar a publicação de fake news, os ataques à Suprema Corte. Mas diz a OAB, a defesa da democracia se completa com a observância estrita do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e liberdade de expressão. Tais garantias não representam obstáculos à atuação estatal legítima, mas condições de sua validade e de sua aceitação pública. Esse assunto é importante, Macedo, porque no momento em que a OAB Nacional se posiciona abertamente pedindo o fim destes inquéritos, coloca uma pressão ainda maior, no Supremo para que este inquérito seja finalizado, se alguém tem que ser acusado que seja, enfim, que tenha um desfecho, mas já são quase 7 anos de investigações que são abertas por iniciativa do próprio Supremo. Lembrando que o relator é o ministro Alexandre de Moraes, que foi designado por Dias Toffoli quando ele presidia o Supremo. Esse inquérito não é de hoje, ele vem recebendo críticas e no passado um próprio ex-integrante do STF, o ministro Marco Aurélio Mello, definiu esta iniciativa como o inquérito do fim do mundo, Pois o ministro Marco Aurélio, ele se aposentou, desde então intensificou bastante as críticas porque ele considera que o Supremo não poderia abrir de ofício, por iniciativa própria, deveria ser provocado para investigar algo e que isso deveria ter fim. E é interessante o posicionamento da OAB, Macedo, porque ela reconhece que em um determinado momento houve excessos nos ataques ao Supremo Tribunal Federal, e que o Supremo foi importante para manter aquele chamado sistema de freios e contrapesos, evitando excessos do presidente da República, enfim, ataques às eleições, às urnas eletrônicas, mantendo a legitimidade do pleito eleitoral, por exemplo. Mas que agora as coisas passaram do limite. O inquérito nunca mais foi encerrado, está servindo de base para qualquer tipo de investigação, e a gota d'água foi mesmo a investigação sobre as falas, as declarações públicas do presidente da Unafisco. Ou seja, depois de muito tempo, passada aquela crise de ataques ao Supremo, o inquérito segue aberto e sempre que os ministros veem necessidade, utilizam ele para abrir de imediato uma investigação sem atuação do Ministério Público ou sem uma investigação prévia da Polícia Federal, por exemplo. E nesse caso aí do funcionário da Receita,
ficou muito evidente assim que a ação do ministro, o ministro Alexandre de Moraes, logo depois de toda aquela crise envolvendo Dias Toffoli e ele próprio, né? Parece que tentou mudar o centro das atenções, criar um fato novo para que isso aí passasse a ser o principal assunto, ficando em plano secundário a falta de explicações mais convincentes dele, principalmente de Dias Toffoli, para questões relacionadas ao processo do Banco Master, né? E além de tudo, né, Macedo, passou uma ideia de intimidação dos auditores. Isso. Ninguém aqui está defendendo o acesso a dados sigilosos e especialmente divulgação. É claro que se um auditor investigou e puxou dados de ministros ou dos parentes sem autorização, sem uma prévia demanda, que ele tem que ser punido por isso, tem que Sim. responder por isso, né? Mas ficou uma ideia de perseguição, né, Macedo? A gente vai botar a Polícia Federal na tua porta se acessar qualquer dado. Não está nada claro ainda se de fato houve acesso ou não indevido, né? Por isso que chamou tanta atenção. Eu, pessoalmente, Macedo, acho que o presidente da Unafisco não precisa ficar comparando o PCC com ministros do Supremo. Pode ter sido infeliz na declaração, mas a infelicidade de uma declaração não justifica intimar ou intimidar, como queira, intimar para um depoimento logo na sequência. Isso, de fato, parece uma tentativa de cerceamento de liberdade, inclusive de liberdade de opinião, né? Sem dúvida, sem dúvida. Valeu, obrigado, Matheus Chu, direto de Brasília. Escolas de 10 estados do México são obrigadas a suspender aulas devido à onda de violência causada pela morte de um grande narcotraficante mexicano. Kathleen Moreira. O México permanece em estado de alerta hoje, com as escolas fechadas em pelo menos 10 dos 32 estados. A morte do narcotraficante Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, em uma operação militar no domingo, gerou essa onda de violência no país. Ele era o líder de um dos cartéis mais poderosos do México, o Jalisco Nova Geração. Em represália, membros armados bloquearam diversas ruas com carros e caminhões incendiados. A capital de Jalisco, Guadalajara, ficou paralisada após um pedido do governo para que os moradores procurassem abrigo. O aeroporto passou a ser fortemente vigiado e o comércio também fechou as portas, além do transporte público, que foi suspenso na região. Estou olhando aqui um vídeo da CNN sobre o aeroporto de Guadalajara. Pânico entre as pessoas que estavam lá diante da possibilidade do anúncio de que o aeroporto estaria sendo atacado. Um corre-corre danado, com as pessoas derrubando aquelas placas de sinalização, aqueles corredores que são formados com fitas se jogando no chão, tudo com medo de que algo mais grave acontecesse lá no aeroporto. E um turista americano descreveu a situação no México como aterrorizante. Exército mexicano entra em confronto com os grupos criminosos, mas numa demonstração de força, eles vêm intimidando autoridades e promovendo ações violentas em pelo menos 10 estados do país.